A paz de Deus, meus queridos irmãos, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou passar a apresentar um vídeo que eu fiz há alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, né, onde eu trato da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, como ela é praticada no nosso meio. O nome do vídeo é A Blasfêmia na Santa Ceia do Senhor. Então, você assista o vídeo, ele é de curta duração, para você compreender o que ensina o Novo Testamento a respeito da ceia do Senhor e os meus comentários a respeito de como ela é praticada no nosso meio. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês onde está o ensinamento, né? Onde está, qual lista secreta de ensinamentos se encontra os ensinamentos para a gente cometer essa blasfêmia. E a Santa Ceia do Senhor, praticada na congregação cristã, é uma blasfêmia. É uma blasfêmia ao sacrifício feito dele na cruz. O sacrifício dele feito na cruz. Tem mais um detalhe que eu gostaria que você explicasse, defendesse, contestasse, tá bom? Neste vídeo eu estou conversando com o nosso querido irmão Romário, que é este irmão que você está vendo aí na fotografia. Ele é um ardoroso defensor das heresias da congregação cristã no Brasil. Então vamos lá. O texto está em Lucas, capítulo 22, versículos 20, né? E o versículo 20 só. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então veja, ele fala a palavra cálice usando uma linguagem figurada. Ele usa o continente no lugar do conteúdo. O conteúdo do cálice da ceia, qual era? O vinho. Por sua semelhança com o sangue, o vinho é líquido e vermelho. O sangue é líquido e vermelho. Então veja, nessa expressão do Senhor Jesus, ele fala: este é o cálice. A palavra cálice é o continente, porque o que importa é o conteúdo. O conteúdo é o vinho, que simboliza o sangue. Mais adiante, ele diz ainda em Mateus, ele diz ainda: bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Ora, ninguém bebe o cálice, a gente bebe o vinho, que na ceia o Senhor Jesus ensinou que o vinho simboliza o seu sangue. Está correto até aqui? Entendeu bem as minhas comparações? Eu acredito que você compreende estas coisas melhor do que eu, porque, como eu já afirmei em várias oportunidades, sou analfabeto de pai e mãe. Agora veja o seguinte, meu querido Romário. Nossos ministros estão agradecendo o cálice com o cálice vazio. Que para mim isto se constitui numa blasfêmia, num insulto a Deus. É como se passasse o recado: ó,
esse sangue não vale nada. Não estão agradecendo pelo sangue, simbolizado pelo vinho. Estão agradecendo por um cálice vazio. Me diz uma coisa, meu filho. O que você acha disso? Está correto ou está errado? Não é verdade? Então nós estamos aí com um grande questionamento, tal, muita gente contestando que todos nós bebemos lá num cálice só, né? Entendeu? E isso pode trazer muitas doenças, e é um fato, né? Vai saber o que o cara tem no seu organismo quando ele toca lá no cálice. O correto é usar copinhos descartáveis, cada um tendo o seu próprio cálice. E fazer como as igrejas evangélicas fazem. Eles, na hora de agradecer pelo sangue derramado na cruz, o povo é ensinado a levantar o cálice para agradecer o sangue que foi derramado, usando o simbolismo do vinho nele contido. Então, filho, eu quero que você me explique, em vez de a gente ficar com essa conversa aí, de véu, não pode, não pode, porque afinal de contas, ninguém tem nada contra quem usa o véu. Ninguém tem nada contra quem tem, apesar de não ser doutrina, quem tem o véu como uma doutrina. Ninguém está se incomodando com isso. O que incomoda é que é o fanatismo religioso, o exclusivismo, né? Do tipo, a congregação é a virgem escolhida do Senhor porque usa o véu. Todas as demais são prostitutas. Só isso, filho. Esse argumento de dizer, as mulheres que oram a Deus, não ouve as mulheres que oram a Deus com a cabeça descoberta. Deus não aceita o culto de uma mulher que cultua a Deus com a cabeça descoberta. É só isso aí, filho. Não precisa fazer esse cavalo de batalha, tá bom? E também, não desvia a conversa para discutir versões bíblicas, tá? O texto de Erasmo de Roterdã, o texto de João Ferreira de Almeida, essas coisas todas, porque, de fato, manuscritos, de fato, nem você nem eu entendemos nada disso, sabe? Tá bem, tá bom, você quer levar a conversa nossa para esse campo aí? Eu vou respondendo, tá? Vou quebrando você na espinha, tá? Porque apesar de analfabeto, eu não sou idiota. Mas vou colocando as verdadeiras questões que estão mandando, não só a alma dos anciãos, diáconos, cooperadores e toda a irmandade para o inferno, mas o mais importante, a sua também, tá bom? E beijocas no seu coração. Não, irmão Jair, no coração não. Ele não gosta. Ele gosta nas bochechas. O vídeo que você vai ver agora é um vídeo do irmão Caio Fábio. Irmão Caio Fábio. E ele descreve com muita propriedade o que aconteceu com a igreja primitiva, e ele faz algumas colocações que eu considero importantes e que vão dar respaldo aos meus comentários que eu vou fazer mais para frente a respeito da Santa Ceia blasfema e diabólica realizada na Congregação Cristã do Brasil. Que ela diz assim: Caio, quando nos reunimos em casa, podemos ceiar em casa? Ceiar, batizar, fazer casamento. Gente, vocês não é porque não conhecem o Novo Testamento, nada do Evangelho. Vocês ainda são todos discípulos de Constantino e da Igreja Católica. Foi Constantino e a Igreja Católica Romana que instituiu esse aparato que está aí, onde os sacerdotes é que casam as ovelhinhas. Se a igreja não validar através da sacerdotalidade oficial, ninguém está casado diante de Deus. Mentira!
a congregação prega e ensina que a congregação veio para restaurar o cristianismo primitivo, tá? E nesse aspecto aí abordado pelo pastor Caio Fábio, ele está falando a verdade, né? Que isso é uma mentira. E nisto, ninguém pode nos acusar, hein? Ninguém pode nos acusar. Porque os nossos casamentos, né, são, como manda a lei, né, realizados aí no cartório, no juiz de paz, né, conforme manda a lei, mas depois nos reunimos para festejar uma união. E quem vai orar para o Senhor abençoar esta união não é nenhum sacerdote, um apóstolo, um pastor, um bispo, ou um cooperador, como nós também chamamos aqui os pastores, nós chamamos de cooperadores. Não, ninguém. É quem o Senhor preparar, quem o Senhor colocar no coração. Pode ser o pai do moço ou da moça, ou dos irmãos presentes, sabe? Não há ninguém enviado lá pela liderança para sacramentar aí o casamento, né? Também, se ele quiser falar algumas palavras, dar alguns conselhos, algumas orientações, são bem-vindas, né? Mas ninguém tem essa obrigação de fazer pregação nos nossos casamentos. Então, ó, atenção, senhores, que vivem atirando pedra na congregação. Essa pedra aí, nós não merecemos, viu? Essa daí, nós não merecemos. Onde os sacerdotes é que casam as ovelhinhas. Se a igreja não validar através da sacerdotalidade oficial, ninguém está casado diante de Deus. Mentira. Mentira. Se um pastor ordenado não batizar, ninguém pode ser batizado. Mentira. Bem, aqui nessa parte aí, a coisa aqui já complicou. Já complicou, né? Porque é o seguinte, tinha um cooperador, eu não sei se ele é vivo ainda ou não, né? Acredito que ele é vivo. Eu não sei se ainda exerce o ministério. É pro lado aqui da Penha, acho que é. Esqueci o nome do lugar. Tá? E ele estava aí numa cidade no interior de Minas, e ele estava num lugar onde ia se realizar um batismo. Vinha aqui e quem ia atender esse batismo era um ancião designado lá orado e designado lá pela liderança, né, para atender aquele batismo. Mas o ancião atrasou. Ficou aquela multidão, muita gente querendo batizar. E ele esperar, e ele tomou a iniciativa. Ele foi para dentro das águas e batizou as pessoas. Aí o ancião chegou, eu não sei se foi no final do batismo, ou se não foi, nem sei se o ancião foi. Eu sei dizer que o irmãozinho ficou sem liberdade vários anos. Para aqueles que não conhecem as nossas crenças, né, ficar sem liberdade, no caso de um cooperador ou de um ancião, ele não vai poder atender os cultos, não vai poder orar dentro da igreja, entendeu? Tem que ficar quietinho, sentado no banco, está de castigo. Eu tenho um netinho aqui, o meu netinho, quando faz alguma arte, né, a minha filha bota ele no pensamento. No pensamento. O que é o pensamento? O pensamento é uma cadeirinha e ele fica sentadinho lá, que é para ele refletir, né,
na desobediência dele. Isso aí é a disciplina aqui no nosso meio. Né? A pessoa, para essas coisas aí, perde a liberdade. Né? Por quê? Porque se atreveu a batizar as pessoas que estavam ali reunidas. Né? Absurdo! Absurdo! E tem lugares que esses anciãos não vão para batizar não, hein? Os anciãos da congregação não vão para batizar. Se Deus te mandar para o meio dos índios lá, entendeu? E houver conversão, eles não vão não, meu amigo. Vão não, tá? Esqueça. Por quê? Porque o lugar é difícil. Perigosa a viagem. Vai não, vai não. Se um pastor ordenado não batizar, ninguém pode ser batizado. Mentira! Aqui nós temos mais uma outra coisinha séria, rapaz, séria, tá? O Caio Fábio está falando de um pastor ordenado pelo ministério e tal. Aqui o nosso negócio não é nem, é mais complicado. Entendeu, Caio Fábio? O nosso negócio aqui é mais complicado. É o seguinte. O fundador da congregação Luiz Franciscon, lá no começo do século passado, tá? Fundou a congregação. Então, virou uma coisa mais ou menos assim. Franciscão batizou fulano, né? E esse fulano batizou ciclano, aí ciclano batizou beltrano, que batizou outro e outro e outro, e foi batizando tal, e atravessando aí as décadas, entendeu? E milhares de anciãos, né? Até chegar no ancião que vai batizar você. Tá? Ele precisa ter, ó, nas suas veias, entendeu? O DNA do irmão Luiz Franciscon. Entendeu? Ele precisa ser um legítimo herdeiro do DNA lá do irmão Luiz Franciscon. Senão, o batismo não vale. Essa turma toda que você batizou na sua vida ministerial, pastor Caio Fábio, para a congregação, não valeu. Tem que batizar de novo, entendeu? É a prática do rebatismo, né? E não interessa se o ancião da congregação é ladrão, adúltero, homossexual. Isso, ele precisa ter no sangue o DNA do irmão Luiz Franciscon. Agora, tem uma curiosidade aí, sabe? É o seguinte, é interessante saber. Tá? O irmão Luiz Franciscon, acho que em 1890 e pouco, por aí mais ou menos, tá? Ele disse que o Senhor o fez saber que ele não havia sido batizado da maneira correta. Tá? Não era uma questão da salvação dele. Tá? Porque ele declara no testemunho dele, ele deixou um testemunho escrito, tá? Hoje é chamado de histórico da obra de Deus para o século atual, né? O que você está vendo aqui é a capa do livreto que você pode adquirir nas portarias das congregações, viu? Lá junto com o porteiro, e verificar a capa desse livreto é o testemunho do irmão Luiz Franciscon. Só que o título foi adulterado, pervertido. Então, só que os camaradas lá de cima, é tanta pilantragem, sabe, Fábio? É tanta pilantragem, o seguinte, eles deturparam até o título da obra, né?
Ó, o título original era esse que você está vendo aí. O título é Resumo de uma ramificação. Quer dizer, o irmão Franciscão considerava a congregação cristã como parte de uma grande árvore com vários ramos. Ele reconhecia as demais denominações cristãs como genuínas igrejas pertencentes à obra de Deus. O original. E que foi, esse testemunho foi mantido assim, o título dele, tá? Até 1964, ano que o irmão Luiz Franciscão morreu. Depois disso, a turma lá de cima da congregação perverteu isso aí, tá? Deturparam o testemunho do homem e mudaram o título, que agora é esse título aí que você está vendo. Este livreto contém, entre outras coisas, o testemunho do irmão Franciscão, mas observe que o título dessa obra mudou, tornou-se o histórico da obra de Deus. É como o Caio Fábio mesmo falou, os homens fazem de tudo para alcançar o domínio no coração e na mente das pessoas, até perverter o testemunho de outras pessoas. Quer dizer, agora é histórico da obra de Deus, não é? Quer dizer, Luiz Franciscão, no título, reconhecia que a congregação cristã era uma ramificação da obra de Deus. Quer dizer, as demais igrejas cristãs também faziam parte da chamada obra de Deus, né? Mas, depois da morte do homem, os camaradas deturparam o testemunho dele, mudando para... Aí já deixou de ser uma ramificação da obra de Deus para ser a obra de Deus, né? E por quê? Para dar fundamentação aí que a congregação é a virgem escolhida do Senhor e as demais são todas prostitutas. Bom, mas no testemunho dele ele diz o seguinte, que Deus o fez saber que ele havia sido batizado da maneira incorreta, com a aguinha na cabeça, que devia ser por imersão. Passou alguns anos, né? E ele falava sempre para um irmão chamado Giuseppe Beretta, né? Dizia para ele, irmão Beretta, nós fomos batizados tutti quanti, da maneira errada, tem que ser por imersão, Beretta, não pode ser com a aguinha na cabeça, está errado. Entendeu? Mas não tinha nada a ver com a salvação da alma. Era só o ritual, a maneira com a qual ele fora batizado. Era isso aí o questionamento. Não era a salvação, porque ele no testemunho dele deixa bem claro, né, que ele já era salvo, ele era salvo, confessava a salvação dele 12 anos antes do batismo. Ele conta lá no testemunho dele. Pois é. E em 1903, né, esse irmão Giuseppe Beretta se convenceu de que realmente o batismo era por imersão, né? E ele se fez batizar por um irmão da igreja de Brothers Church, a igreja dos irmãos lá dos Estados Unidos. Não sabemos quem é essa pessoa. E o Franciscão falou com ele, bom, agora você é batizado, né, batiza-me a mim também, né? No dia 7 de setembro de 1903, né, Franciscão se fez batizar por imersão e o batizador dele foi esse Giuseppe Beretta. Só que tem um detalhe aí também, tá? Esse irmão Beretta batizou por aspersão de princípio lá no meio dos metodistas livres americanos. Depois foi para o meio dos presbiterianos. Não sei se ele batizou lá no meio dos presbiterianos. Talvez tenha batizado, não sei. Aí se fez batizar por imersão pelo irmão esse pastor da igreja dos irmãos.
e depois se batizou lá no meio do grupo do Franciscão. Quer dizer, foi o campeão de batismo na vida dele, né? Foi o que batizou o irmão Franciscão. Entendeu? Quer dizer, que negócio maluco, rapaz. Que negócio maluco para esses camaradas levantar essa doutrina. Tem que ser um legítimo ancião, né? Herdeiro do DNA lá do Luiz Franciscão. Para se salvar, hein? Não for batizado na congregação por um legítimo ancião, herdeiro do DNA do Luiz Franciscão, está morto nos seus pecados. Quando Franciscão fala que a esposa dele era salva com o batismo por aspersão, no mínimo 12 anos antes do seu batismo. E declara que o Giuseppe Beretta também era uma alma salva 5 anos antes do seu batismo por imersão. Então é uma barra funda de confusão, sabe, que não tem tamanho. Então, essas coisas se perdem na história, sabe? Mas a nossa origem é essa loucura que está aí. Essa loucura que está aí. Entendeu? Mais grave ainda é o seguinte, né? Que o batismo é salvífico, é o batismo que salva. É o batismo da congregação que salva. Só que, como vocês ouviram dizer lá atrás, né? Franciscão declara-se salvo, a irmã Rosina também, sua esposa, declara-se salva, Giuseppe Beretta salvo. Então, a doutrina da salvação pela fé, tá? É uma doutrina fundamental da congregação. Ela está no 5º ponto de doutrina. Mas esses camaradas, está lá no 5º ponto de doutrina, lá no final do nosso cenário, para quem quiser ler. Tá? Tem os 12 pontos de doutrina, um deles o 5º ponto de doutrina. Mas você vai congregar e você vê lá o pessoal dar um testemunho de perdição, um testemunho de condenação. Porque o cara quer entrar no céu sendo firme e fiel na prática de boas obras, por pertencer à igreja. Firme e fiel no quê? Nos usos e costumes, que não é ter bigode de enrolar, costeleta, barbicha, entendeu? Não usar camiseta regata, não usar uma bermuda. A mulher não pode usar uma calça feminina, não pode usar uma blusa sem manga. Não pode usar bermuda, não pode cortar as pontas do cabelo. Em alguns lugares não pode raspar o pelo da perna. Entendeu? Então ninguém confessa salvação. Se você perguntar para alguém da congregação, ele vai dizer, se eu for firme e fiel, eu vou entrar. É isso. Difícil, né? Se um pastor ordenado não batizar, ninguém pode ser batizado. Mentira! A ceia do Senhor é algo que acontece numa mesa branca, não é kardecista, mas é uma mesa branca, com aqueles pãezinhos e aqueles cálicezinhos, e tem que ter um ministro ordenado pela instituição para servir e dizer quem pode e quem não pode. Mentira! É o nosso caso aqui. Aqui também tem que ter um ministro, né? Especial, consagrado para isso, atender a ceia. E ele vai ter aquele que pode e aquele que não pode. Ele tem autoridade, não só para isso, não, para dizer quem vai entrar no céu e quem vai para o inferno. Ele é o cara. Ele é o cara. Mentira aí. Quer mais? Vá vendo. Tudo quase que você chama de ofício pastoral, não é ofício pastoral. Porque no Novo Testamento não há ninguém designado para oficiar coisas que todos os crentes não possam. Todo crente, toda reunião de crente é uma eucaristia. Onde quer que haja pessoas que amem o Senhor, seja comendo feijoada, comendo pão, pizza com Coca-Cola, toda refeição é uma eucaristia, é alçação de graças
O que é a ceia do Senhor? É ação de graças, é a Eucaristia, gratidão a Deus pelo pão da vida e pelo sangue da aliança. Precisa de quem? Senão de Jesus, em volta de um grupo de pessoas que o amem. Quando que era privilégio apostólico de algumas pessoas batizarem quem quer que seja? Jesus mesmo não batizava, Paulo mesmo disse: eu batizei poucos. Era discípulo batizando discípulo. Casamento eram os pais que faziam, não era um ministro ordenado. Eu fui fazer o casamento do meu amigo Jack, sábado, foi legal, maravilhoso, lindo. Eu faço dos meus amigos, mas estimulo muitas vezes pessoas de fora que me ligam: eu queria tanto, é meu sonho que o senhor fizesse meu casamento. Bom, eu não sou peru de festa, eu não sou um ornamento da apoteose, eu não sou um carro alegórico, então, e eu tenho uma vida, eu não posso viver por aí atendendo sonhos. Eu sempre digo para as pessoas: por que você não pede a seu pai para casar vocês? Ele crê? Crê. Sua mãe crê? São discípulos de Jesus. Então, ninguém melhor do que seu pai. E imagina, se duas pessoas que são discípulas têm dois pais discípulos e são pessoas sinceras na sua fé, que eles casem seus filhos, como sempre foi. O resto, gente, foi oficialização para criar convergência de poder e concentração, fazer do sacramento um poder manipulador que não existe no Novo Testamento. Bem, aí você falou em poder manipulador. Meu amigo, aqui conosco os cultos são todos cultos de mensagens subliminares, onde se pregam coisas que fazem parte da tradição, parte da cultura, alguma coisa boa, né? Mas muita heresia absurda e contrário ao ensino das Escrituras Sagradas. Manipulando a mente das pessoas. Vocês me entenderam? Se seguir o Evangelho, não tem complicação. Agora, o problema é que a cabeça do pessoal ainda é católica, apostólica, romana. E quando é protestante, o protestantismo, a reforma protestante, fez uma dieta de catolicismo. Dieta. Ficou mais magro. O catolicismo era balofo. Jogaram fora santos, intercessões, foram tirando coisas do pacote, mas ficou ainda um esqueleto, uma estrutura. Foi só uma reforma, portanto, se fez uma plástica, se tirou um monte de coisas. E o que ficou, tem coisas que são evangelho puro, e tem outras coisas que ainda são os resíduos da Igreja Católica Romana. Isso no protestantismo histórico. No pentecostalismo e no neopentecostalismo, especialmente no neopentecostalismo, voltou-se ao catolicismo com as suas hierarquias de poder espiritual, com os seus bispos dominadores, com as bênçãos ou maldições da igreja. Voltou-se à Igreja Católica medieval com o acréscimo de sincretismos de outras naturezas, afro-ameríndios e de vários outros tipos, de modo que você tem hoje, naquilo que se chama de evangelho no Brasil, um pacotão pagão que não dá para reformar, não dá para reformar. Fazer dieta nisso ainda vai deixar o DNA do bagulho maligno correndo na vida. Tem que ser revolução, tem que começar tudo de novo. Tem que zerar e construir em cima da pedra de esquina. E olhando só para o Evangelho e obedecendo à simplicidade do Evangelho. Aí tudo vai muito bem, é tudo muito fácil, é tudo muito simples, é tudo espontâneo como a vida, é tudo sublime. De outro modo, é assim. Então é assim, né? Para uma igreja que se declara, né? Uma igreja que veio resgatar o cristianismo primitivo, temos coisas boas, como eu mencionei lá atrás, né? Logo no comecinho. Os nossos casamentos não tem essa cerimônia com muita parlapatação patrocinada por um sacerdote, um ancião, um pastor, um bispo, um diácono, um cooperador. Não, nada disso. É um irmão que ora e estamos conversados.
Agora, nós temos coisas diabólicas mesmo, sabe? Vindas do coração do inferno. Não tem outro lugar, é de lá mesmo, tá? E uma das coisas que eu entendo que se constitui numa blasfêmia é a Santa Ceia, eles orarem pelo cálice vazio. Quer dizer, todos bebem de um único cálice. Mas, para agradecer, agradece o pão com os pedacinhos, na bandeja com os pedacinhos já divididos, e agradece pelo cálice vazio. Está aí as instruções, veja, as instruções, a determinação que o nosso ministério definiu em lista secreta de ensinamento. Veja aí. Esse é um tópico de ensinamento da Assembleia Geral de 1984, da lista secreta de ensinamento de 1984, e diz: o servo que vai servir o cálice deve apresentar na oração o cálice, não o vinho. O cálice simboliza o sangue, o Senhor Jesus e o seu sangue. O cálice deve estar vazio ao se orar por ele. Caso contrário, a oração será só para aquela rodada. Assembleia Geral de 1984. Lista secreta de ensinamento de 1984. Então é como eu disse logo no começo do vídeo, que quando o Senhor diz, este é o cálice da aliança, o Novo Testamento no meu sangue, mais adiante ele diz, bebei dele todos. Ele não diz, bebei nele, como se o simbolismo fosse realmente o cálice, o simbolismo da aliança. Mas ele fala, bebei dele. Usando esta expressão, ele está remetendo a importância do simbolismo para o sangue contido dentro do cálice. Agora, eu não entendo. Tomar uma medida dessa, por causa de ter que abastecer o cálice para a próxima rodada com o vinho, abastecer com o vinho para a próxima rodada, eu não entendo. Tem que mudar esse sistema. Agora eu pergunto, presta atenção, no ensinamento lá, no tópico de ensinamento, na lista secreta, não tenho nenhuma instrução a respeito do vinho. Onde fica o vasilhame do vinho? Quer saber de uma coisa? A maioria das vezes, a vasilha que contém o vinho, que vai ser usado na ceia, muitas vezes está debaixo da mesa. É a importância que esses homens dão para o vinho que representa o sangue do Senhor Jesus na ceia da congregação. Debaixo da mesa. Numa garrafa só. Pode ser até uma garrafa PET de 6 litros, de 3 litros, ou essas garrafinhas PETs pequenas, ou mesmo num garrafão de vidro. Mas debaixo da mesa. Aí, depois que agradeceu o cálice, é que vai abastecer o cálice com o vinho para servir a irmandade. Na realidade, esses homens estão dizendo que o sangue de Jesus não tem valor algum. São os homens da maçonaria que fazem estas coisas. 40 anos na congregação, 40 anos na congregação, e eu não percebi estas coisas. Agora presta atenção, o maçom na hora percebe. Na hora.
é que nós não estamos, assim, vamos dizer, treinados, né, nos segredos da maçonaria. Né? Nós não vivemos aí preocupados com isso. Mas o maçom ele é ensinado a ficar atento aos sinais, aos simbolismos. Tá? Um maçom que frequente o nosso culto, tá? Assista uma ceia patrocinada por esses irmãos, os irmãos do ministério, na hora vai descobrir que aquilo é a interferência, a ação, a presença dos maçons no meio da congregação cristã do Brasil. Eles estão colocando aí na lista secreta desse ano ensinamento a respeito da maçonaria. Que o irmão que estiver envolvido com maçonaria deve renunciar ao seu ministério e vai ser expulso. Se não abandonar a maçonaria, vai ser expulso do ministério. Mas isso é conversa. Conversa dessa gente. É a maneira deles agirem. Esse é o jeitão deles agirem. Negarem o que de fato eles estão vivenciando, o que de fato eles estão praticando. Tá? São mentirosos, são homens mentirosos. Eu fui conversar com um pastor da igreja metodista, né? E houve um intervalo assim na nossa conversa, enquanto ele usava o telefone. E foi uma coisa da parte de Deus, que eu não tinha nenhuma intenção em fazer isso. Eu disse para ele: reverendo Enilton, diz para mim, como vai a maçonaria no seio da igreja metodista? Na hora ele jogou o corpo assim para frente, sabe? Manifestando o entusiasmo, o interesse por uma conversa nesse rumo. Entendeu? E falou candidamente, disse: eu sou um deles. Eu olhei bem no olho do camarada e falei: reverendo Enilton, fica sabendo que o senhor está sentado na frente de um adversário dessa gente. Esses camaradas são criminosos, são bandidos. Então, observa o comportamento. O sujeito, quando vai mentir para você, ele tira os olhos. Ele desvia os olhos. E você percebe que ele está mentindo. Esse camarada não só desviou os olhos, não, ele jogou o corpo para o lado, fazendo assim, para pegar o telefone. Né? E disse: eu também. Quer dizer, dizendo que ele também era um adversário da maçonaria. Mas que sujeitinho ordinário e sem vergonha. Ordinário e sem vergonha. Declarou-se membro da maçonaria dentro da igreja metodista. Né? Eu sou também um deles, todo feliz, saltitante, alegre. E quando ouviu a minha declaração, na hora mentiu, mas nem ficou nem vermelho de vergonha. É essa cambada aí que está no controle da igreja, congregação cristã no Brasil, e que não é um privilégio só da congregação, não. Estão em todos os lugares, essa raça maldita. Eles não acreditam, o Jesus Cristo não serve para eles. Esse nosso Jesus, apresentado dentro das nossas Bíblias, radical, que diz: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Quem diz: quem me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Quem crê em mim tem a vida eterna, mas quem não crê está condenado. Quem crê em mim não é julgado, mas quem não crê está condenado. Este Jesus radical não serve para a maçonaria, porque a maçonaria quer um Jesus ecumênico, quer um Jesus que conviva pacificamente com Maomé, que teve 17 mulheres, que conviva com Bhagavad Gita,
que usava ópio, narcótico. Buda conviva harmoniosamente no mesmo pé de igualdade com Confúcio, com líderes religiosos que atraíram multidões. Mas Jesus é único e diferente. Esse Jesus das nossas Bíblias. Mas esse, eles não querem. Não serve para eles. Não serve para os propósitos do ecumenismo, da Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma das promotoras do governo mundial, o governo sob o domínio do Anticristo, o último ditador da humanidade. E esse Jesus da nossa Bíblia não serve para eles. Então, procuram desqualificar a pessoa de Jesus de todas as maneiras. Essa também é uma delas. A ceia do Senhor é algo que acontece numa mesa branca, não é kardecista, mas é uma mesa branca, com aqueles pãezinhos e aqueles cálicezinhos, e tem que ter um ministro ordenado pela instituição para servir e dizer quem pode e quem não pode. Mentira! No nosso caso aqui da congregação cristã, as instruções a respeito da ceia do Senhor, constantes na lista secreta de ensinamento, listas secretas, hein? São segredos para serem conhecidos somente para os irmãos de ministério. O povão não pode saber de nada, não. É tudo diabólico, tá vendo? O cristianismo não suporta isso. Segredos, não suporta isso. Na lista secreta de 1984, consta ensinamentos a respeito da mesa na ceia do Senhor. Não fala aí, por exemplo, como o pastor Caio fala, de vários cálices sobre a mesa. Não. É um cálice só, vazio. O vinho, que simboliza o sangue do Senhor, pelo qual nós devemos agradecer, porque ele é símbolo da aliança. O Novo Testamento, no seu sangue, para a salvação das nossas almas, está debaixo da mesa. Agora, veja bem, eles se preocupam com a toalha. Como o Caio Fábio fala, a toalha branca, parecendo espiritismo, né? Na congregação é a mesma. E é uma preocupação grande com respeito às toalhas. Veja qual é o ensinamento. Veja qual é o ensinamento. As toalhas para a mesa de santas ceias não devem ter símbolos como sejam cachos de uvas, espigas de trigo, pão e outros desenhos alusivos. Nem convém colocar o dístico em nome do Senhor Jesus, pois já a tribo não contém. As toalhas devem ser simples, contudo, se alguma toalha já tiver gravado em nome do Senhor Jesus, não é necessário substituir-se por outra. A próxima far-se-á simples, sem gravação. Quer dizer, os camaradas estão preocupados até com a toalha, mas o vinho que simboliza o sangue do Senhor Jesus, pode ficar debaixo da mesa e agradecer por um cálice vazio. É ou não é diabólico isso daí? É ou não é diabólico isso? Mentira aí. Quer mais? Vá vendo. Tudo quase que você chama de ofício pastoral, não é ofício pastoral. Porque no Novo Testamento não há ninguém designado para oficiar coisas que todos os crentes não possam. Todo crente, toda reunião de crente é uma eucaristia. Onde quer que haja pessoas que amem o Senhor, seja comendo feijoada,
comendo pão, pizza com Coca-Cola. Toda refeição é uma Eucaristia, é a ação de graças. O que é a ceia do Senhor? É ação de graças, é Eucaristia, gratidão a Deus pelo pão da vida e pelo sangue da aliança. Precisa de quem? Senão de Jesus, em volta de um grupo de pessoas que o amem. E aqui no nosso meio tem mais tem uma coisa mais importante ainda. Muito bem. É que os restos da ceia do Senhor nós sepultamos. É uma maravilha, né? É o catolicismo romano lá do tempo de Constantino, né? Porque o ministério lá de cima acredita, né? Na doutrina católica, a doutrina da transubstanciação, que é a mudança da substância, né? Quer dizer, a Igreja Católica, quando o sacerdote consagra a hóstia, a Igreja ensina e o sacerdote acredita, ou pelo menos desacreditar, né? Que aquela farinha se transforma no corpo, no sangue, nos cabelos, na unha, né? Na pele de nosso Senhor Jesus Cristo. Então como é que faz? Com a sobra, né? O que a Igreja Católica faz? Se elas acreditam nessa maneira, então não pode jogar fora, né? Tem que guardar. Acho que chama-se relicário, um cofrezinho onde eles guardam as hóstias que sobram da ceia lá, que eles praticam lá, né? Tem até um pastor presbiteriano, o Caio Fábio deve saber o nome dele, que ele era sacerdote. Ele se converteu por quê? Ele foi pegar as hóstias do relicário para fazer a ceia na missa, e as hóstias estavam bichadas. Aí caiu a ficha dele e falou: como é que pode o corpo de Jesus Cristo bichado, cheio de verme? Não, tá. E foi aí que ele abandonou o catolicismo romano e se converteu. Foi um presbiteriano até famoso ele, né? Pois é, na congregação cristã nós estamos nessa. Nós sepultamos o resto da ceia. Não falo nem em enterrar, né? Jogar no buraco o resto da ceia. Usa uma palavra mais nobre do que enterrar. Usa o sepultar. Então, sepultamos o resto que sobra, o pão, o resto do vinho, sepultamos. Porque certamente acreditou que houve a mudança da substância. Só que é evidente, né? Não resiste a um exame de laboratório esses restos aí para merecer ser sepultado, né? Se mandar para um laboratório para examinar a consistência do material, vai verificar que é farinha mesmo, que o vinho é vinho mesmo, entendeu? Que é uma grande enganação, uma enganação diabólica. Nesse rumo, viu? A congregação daqui a alguns anos, quando for jogar fora o sepultar, né? Não vou até usar a palavra jogar fora, que tem ouvidos sensíveis vendo esse vídeo aí, vão ficar mais chocadinhos. Vou usar, quando sepultar os restos da ceia, vão cantar hino de funeral também, certamente vão fazer isso, porque é progressivo, né? O cara, quando põe o pé na estrada da perdição, ele vai sempre se envolvendo mais no engano e na mentira. É isso aí, tá? Bom, eu vou encerrar esse vídeo, tá? Há muitas coisas pra gente falar, mas acho que isso aí já está de bom tamanho, tá? Então, Irmandade da Congregação, não me odeiem, não fique com raiva de mim, tá? Verifique se eu estou falando a verdade, se é mentira o que eu estou falando, tá? Abra sua mente, tá? Abra sua mente, tá? Pesquisa nas listas secretas de ensinamentos, que vocês vão ver muita mentira lá na lista secreta de ensinamento.
Nessa lista secreta, um mérito até, nessa lista secreta de ensinamento, a de 1984, lá tem uma frase que eu acho importante e que eu não vi ela em nenhum lugar das listas secretas que eu tenho colecionado aqui comigo, que eu tenho desde o ano de 1960. E o que está lá é o seguinte, veja, na lista secreta de ensinamento do ano de 1984, você encontra lá estas frases. Diz assim: quem morreu por nós foi Jesus Cristo. A salvação está em Cristo. Quem crer nele tem a salvação. Então veja, há 35 anos atrás, 40 anos atrás, muitos do ministério acreditavam de acordo com o que está expresso no nosso 5º ponto de doutrina, que a salvação só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Mas havia também uma grande parte do ministério que não acreditavam nisso. Acreditavam que a salvação, como até hoje se acredita, que a salvação não é pela fé, mas por firmeza e fidelidade, por pertencer à igreja, por batismo, por boas obras. Quer dizer, então veja, lá em 1980, 1970, nós tínhamos ainda lampejos da verdade, da palavra de Deus, do ensino das Escrituras, no nosso meio, nas nossas pregações. Mas isso, ao longo dos tempos, foi desaparecendo. E é como aquilo que eu já tenho dito. Quando o sujeito põe o pé na estrada da perdição, ele segue avante, acumulando erros, heresias, absurdos, mentiras no seu caminho. Bem, querida Irmandade, é o seguinte, tá? Vão vendo meus vídeos, tá? Sem preconceito, sem ódio, sem mágoa. Vão examinando e entendendo, sabe? Porque você, jovem, homem, mulher, você vai ser a igreja de amanhã, entendeu? E você precisa entender quais são as nossas verdadeiras crenças e o que ensina as nossas verdadeiras doutrinas, que não são esse entulho, esse lixo mentiroso que esses homens estão pregando nas tribunas. É isso, tá? Ó. Beijocas no seu coração. E fica com o Senhor Jesus.